O enfoque de missões estaduais esse ano, assim como de missões mundiais, é o futebol. Não sei se vocês sabem, nós vamos ter um grande evento futebolístico agora no mês de junho. Alguém sabe que evento será esse? Como? Samuel sabe? Não sabe. Vamos ter a Copa do Mundo. A Copa do Mundo dia 12 se inicia. E o enfoque é justamente esse. Ao seu lado, alguém precisa ser campeão. Nós falamos no domingo passado que o campeão é aquele que vence, aquele que entra numa partida e sai vencedor. E a Bíblia nos diz no versículo 37 de Romanos 8, que nós somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou. É por causa de Cristo que nós somos campeões. Todos nós somos campeões. E não podemos deixar que aqueles que estão ao nosso redor sejam privados dessa possibilidade. Nós temos que anunciar a palavra. E através de missões nós alcançamos muitos. Ser missionário é algo que exige dedicação. Ser missionário é sair do conforto, da zona de conforto, sair do bem bom e anunciar a Jesus. No modo geral, todos nós somos missionários, mas nós temos aqui na nossa igreja uma pessoa que um dia foi a missões. E eu gostaria de chamar a Jura para nos falar um pouco do que é ser um missionário. Jura Silene, a esposa do pastor. Boa noite, amados. Quando o meu esposo me intimou para estar aqui essa noite, ele não perde por esperar. Hoje mesmo, aqui da frente, eu vou dar o troco. É um troco bom para edificação. Eu fiquei pensando durante a semana o que eu poderia falar sobre missões. Eu já estive em missões durante 6 anos e vivenciei. E Deus colocou no meu coração: fale como um missionário se sente lá no campo. Porque, como o nosso promotor de missões fala todos os domingos, e o pastor sempre está enfatizando aqui, todos nós somos missionários. Nós podemos fazer missões aonde nós estamos, aonde nós moramos, aonde nós trabalhamos. Mas existe uma diferença, já foi falado aqui 2 vezes, né? Do missionário, você ser missionário onde você está e você atender aquele ide do Senhor Jesus e ir até os confins da terra, se for necessário. E não é fácil, amados. É muito bom fazer missões onde nós moramos, perto da nossa família, perto dos nossos amigos, tendo um trabalho, uma estabilidade. Agora, quando você se desprende de tudo isso, de toda essa segurança, de toda essa estabilidade, e você atende a esse ide do Senhor, sem saber o que você vai encontrar pela frente, é difícil. E o meu chamado missionário eu senti desde criança. Sempre falava para os meus pais: eu não vou ficar muito tempo com vocês, eu vou viajar, eu vou para os confins da terra, aqueles confins da terra que está escrito lá na Bíblia. Claro que minha mãe não gostava, porque nenhuma mãe gosta de ouvir isso, né? E o dia aconteceu. Eu fui para missões em Belém do Pará. A agência missionária chamada Jocum, Jovens com uma Missão. Fui fazer uma escola de treinamento e discipulado, que são 6 meses. Antigamente eram 6 meses e eles reduziram para menos porque era muito longo, né? Então era 3 meses teórico que nós ficávamos na base, estudando a Bíblia, se preparando para ir para o campo missionário, que eram 3 meses de viagens, né? Mas antes de começar, eu quero ler um versículo para vocês, que antes de ir para missões ele não fazia nenhum sentido para mim. Eu não conseguia compreendê-lo. Não tocava no meu coração. Eu não sabia por que estava ali. Mas depois que eu vivi missões na pele, eu entendi esse versículo. Então ele se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 126, a partir do versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria.
Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Quando eu estava na igreja, porque eu nasci em um lar cristão já e sempre estive na igreja, fazia evangelismo nas ruas, de porta em porta, porque esse evangelismo antes ele funcionava, hoje já não funciona mais. Fazíamos missões nas praças, mas eu não entendia esse versículo aqui, porque eu nunca chorei para evangelizar. Eu nunca tinha sofrido nada. Para mim era muito legal sair aos sábados com a juventude da igreja e falar de Jesus. Mas quando eu coloquei os pés no campo missionário, eu chorei e muito. É penosa a obra, é difícil. E muitas vezes nós temos, quando nós falamos de missões, ou ouvimos falar de missões, nós temos uma visão romântica do que é missões. E era essa visão que eu tinha antes de ir para missões. Eu sempre falava, eu sonho, eu quero andar naqueles barquinhos e chegar naquelas casas dos ribeirinhos e falar do amor de Jesus. Eu não pensava nos perigos, eu não pensava nas necessidades, naquilo que eu ia precisar. É uma visão romântica que nós temos. E que muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja e temos essa visão com os missionários que estão lá. Eles só falam de Jesus. Leia a Bíblia, eu não tenho nem tempo para ler a Bíblia. Como seria bom se eu tivesse esse tempo gostoso de ler a Bíblia e sair falando para todo mundo. Mas na verdade, o missionário trabalha. E trabalha no pesado. Eu nunca tinha trabalhado tanto no pesado como em missões. Então, quando eu cheguei lá, já nos primeiros meses, eu me deparei com a realidade. E falei, não era o que eu pensava. Mas agora já estou aqui, vamos para frente, né? E durante o nosso 3 meses teóricos, foi um tempo de tratamento de caráter, né? Eles trabalham muito o caráter do missionário. E esse tratamento é tanto através da Bíblia, como também no dia a dia, né? Então eles tratam a questão do orgulho, essas coisas. Então você acha que vai passar o dia inteiro só lendo, se preparando. Tem tarefas. Eu não conhecia, até então, até chegar em Jocum, eu não conhecia um rastelo. Eu não sabia, ninguém tinha me apresentado ainda. E aí quando foi, já na primeira semana, me apresentaram o rastelo. Irmãos, a primeira semana minhas mãos ficaram cheias de calo, daquelas bolhas, e aquelas bolhas estouravam. E eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Até então eu só trabalhava com papel no escritório, agora eu tenho que rastelar, eu pensei que eu ia falar de Jesus. Então são 3 meses que Deus vai trabalhando. Quando eu entendi que Deus poderia ministrar no meu coração, mesmo eu rastelando folhas, eles me tiraram do rastelo. Colocaram para limpar banheiro. E aí foi mais um tempo até eu entender que Deus também podia falar no meu coração, eu limpando o banheiro. Com certeza o pastor também teve essas experiências, mas eu cheguei antes lá na base de Jocum, um ano antes do pastor, então essas viagens que ele sempre fala, eu não estava junto, e as minhas viagens dele não estavam junto, porque nós nos conhecemos depois. Mas eu gostaria de falar, fizemos muitas viagens, viajamos bastante, mas teve uma viagem assim que marcou, não tinha como marcar, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O nosso prático foram 3 meses viajando. 1 mês nós ficamos na Ilha do Marajó. E o nosso grupo era um grupo de 12 alunos. E quando falaram, vocês vão para a Ilha do Marajó evangelizar, todos nós ficamos animados. Ilha do Marajó, nós vamos, passear lá na Ilha do Marajó. É um lugar turístico famoso no Brasil. Só que esqueceram de avisar para nós que nós íamos para a parte pobre da Ilha do Marajó. Não tinha lugar para turismo lá. E nós fomos. Uma viagem que era para ser de 15 dias, amados. Nós ficamos 1 mês, porque o barco que foi nos levar, na volta ele afundou. Graças a Deus, os 2 piloto que fala de barco não morreram, se salvaram. Mas então, até conseguirem outro barco para ir nos buscar, nós ficamos 1 mês. Esse mês, passamos o mês comendo açaí com camarão e fazendo muitas viagens pela região. Então, todos os dias nós tínhamos uma viagem marcada.
E nós tínhamos uma casa que era a casa da missionária. A missionária já tinha esse projeto lá naquele lugar há anos. Ela conhecia toda a redondeza, toda a região, e lá era a base que nós ficávamos. E todos os dias ela dizia: hoje vocês vão para aquele povoado, amanhã vocês vão para aquele vilarejo, e assim nós íamos seguindo a direção que ela nos dava. Uma certa vez, nós fomos para um certo vilarejo, e o guia e também piloto da lá nós chamamos de voadeira, mas aqui eu acho que vocês não sabem, não sei se sabem o que é isso, que muda muitos nomes, mas é como se fosse uma canoa grande, mas que tem um motor atrás que faz aquele negócio funcionar. E nós fomos naquela canoa, mas ela era assim mais ou menos daqui até aqui, essa outra caixa, e tinha 12 pessoas nessa canoa, mas ela tinha motor. Só que ele se perdeu, e nós ficamos no encontro do Amazonas. Ele se perdeu justo no encontro do Amazonas com o mar. Até então a gente só tinha navegado por águas doces, e águas doces não tem ondas, são ondas pequenas, né? É apenas a corrente das águas, não é exatamente ondas. Então era tranquilo, mas o encontro do Amazonas com o mar não é muito legal. Não é muito legal. E o que aconteceu? Ele falou: olha pessoal, eu me perdi, eu não sei onde eu estou, então eu vou desligar o motor e a gente vai ficar à deriva. E aí nós falamos: então tá bom, né? Mas vamos ir agora. Queridos, eu descobri que o ser humano, quando ele está com medo, ele pode ter diversas reações. 12 pessoas em um barquinho, no meio de uma baía forte, não é legal. Não é uma experiência muito boa. Então, teve vários tipos de reações naquele momento. Todas as pessoas, todos missionários em formação. E 2 líderes. Mas nós estávamos com medo, né? Então, teve gente que se urinou. Teve pessoas que deram muitas risadas, tiveram crises de risos e risos. Outras choraram. Eu sei que vocês estão querendo saber o que eu fiz. Eu já vou falar. Outras choraram e outras começaram a discutir. E naquele momento, assim, olha, eu acho que eu era mais corajosa quando eu era solteira, não sei porquê, né? Mas eu não chorei, eu não sorri, eu simplesmente fechei meus olhos, porque quando eu vi o barquinho, ele subia assim com a onda, ele ficava lá em cima. Aí a gente falava: legal aqui em cima, olha lá embaixo. Mas ele descia e aquela onda subia, aquele lençol de água subia. E quando a gente fazia assim, porque achava que aquela água ia cair em nós, o barquinho subia novamente. E ficou nessa, né? E aí eu fechei os olhos, me abaixei, fiquei assim encolhidinha e falei: Deus, eu quero pedir perdão por todos os meus pecados, Deus. Deus, ó, aqui eu estou lembrando de alguns agora, mas não vai dar para citar. Então eu quero, aqueles que eu lembro, aqueles que eu não lembro, me perdoa. Passou assim durante 2 minutos, passou um filme inteiro da minha vida, sabe? Lembrei dos meus pais, dos meus irmãos. Falei: Deus, eu estou entregando a minha vida, eu só quero me salvar, só salvar a minha alma, Senhor. Eu entrego a minha alma, porque eu já sei que um pouco aqui não vai ter jeito. E interessante que a nossa ETED foram pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. E na nossa equipe, porque foram 2 equipes, e a outra equipe foi para Macapá, a nossa equipe tinha uma jovem da Dinamarca, mas que já estava falando português, e ela estava bem nervosa também. Pense, a pessoa veio da Dinamarca, primeiro mundo, e aí tinha um cearense. Claro que ia ter choque cultural, não tinha como, né? Alguém da Dinamarca e um cearense. Vocês já ouviram uma piada que cearense tem a cabeça chata? Mas vocês já ouviram falar que cearense também tem a cabeça pesada? Eu descobri que tem. Vamos judiar do cearense agora. Meu pai é cearense, viu? Então eu posso falar. E aquele cearense, assim, quase 2 metros de altura, a reação dele foi subir naquele barquinho, ficar ali naquela polpa, e ele fazia assim, ó, ele sentou e fazia assim com a cabeça. O barco ia para esse lado. Aí ele virava. Aí ele fazia assim. O barco ia para esse lado. Aquela dinamarquesa se irritou.
ela ficou muito chateada. Ela falou com sotaque que eu não sei falar, ela não misturou, porque ela falava várias línguas. Falava dinamarquês, falava espanhol, já falava inglês, falava português, misturou tudo. E ela dizia, como que você pode fazer graça numa hora dessa? E eu fiquei impressionada, falei, mas como que ele consegue fazer isso? Era incrível, foi até interessante. E ele dava risada e fazia a mesma coisa. E acontece que aí, quando nós pensávamos que estava tudo perdido, porque não tinha salva-vidas também, amados. Mais um detalhe, a missionária que trabalhava naquele lugar, ela tinha tanta fé, ela era uma mulher corajosa, eu admirava demais, tanta coragem, tanta fé, que ela proibia a gente de levar salva-vidas. Vocês não estão se formando em missionários? Por que vocês querem levar salva-vidas? Eu já estou aqui há anos nessa ilha e nunca precisei de salva-vidas, não morri afogada ainda, ninguém vai levar salva-vidas. Então não tinha salva-vidas. E nós ficamos ali. E quando nós pensávamos, agora não tem mais jeito. E eu de olhinho fechado lá, nós ouvimos um glória a Deus. Glória a Deus! E outro, aleluia! Aí nós olhamos e estava se aproximando um barco pesqueiro. Do nada. Porque não tinha margem, a gente não conseguia ver margem, não conseguimos ver nada. E aquele barco do nada apareceu. E tinha alguns pescadores ali, e eles puderam nos resgatar e nos levar até o nosso destino. E quando nós chegamos lá no vilarejo que nós tínhamos planejado ir, nós fizemos um culto à noite, foi um dos cultos mais abençoados que nós fizemos durante aquele mês ali naquela ilha. Muitas vidas aceitaram a Jesus, muitas vidas se converteram ali. E nós sentimos o mover de Deus naquela reunião. E a gente se alegrava. Apenas uma prova. Deus estava nos provando. E foi muito maravilhoso. E ficamos ali. Tem muitas outras experiências que nós passamos ali naquele lugar. Que realmente não dá para contar. Porque o nosso tempo é limitado. Mas o que eu gostaria de deixar para os irmãos é que os missionários, eles sofrem no campo missionário. Né? Não só pela falta não só pela necessidade financeira. Quando nós pensamos em missionários, nós já pensamos em finanças. O missionário precisa de sustento, o missionário precisa de dinheiro, mas não é só isso que o missionário precisa, amados. Nós precisamos entender que o missionário, ele precisa de amor, ele precisa de carinho. E eu lembro que uma das coisas que mais alegrava um missionário, quando eu estava em Jocum, era receber uma carta, porque naquela época ainda não tinha Face, não tinha e-mail, era receber uma carta de alguém da igreja, era receber um telefonema dizendo, nós estamos orando por você, era receber qualquer sinal de que tinha alguém que estava intercedendo por eles. Os missionários precisam se sentir protegidos, que eles tenham uma cobertura espiritual, uma cobertura de oração, para que naqueles momentos, porque nós somos falhos, nós somos fracos, vem um momento de tristeza, vem um momento de desânimo, o desânimo bate na porta de todos nós, mas naquele momento o missionário lembra, tem uma igreja que acredita em mim, tem uma igreja que me apoia, tem uma igreja que está orando por mim, está intercedendo. Então que nós possamos ter esse entendimento, que o missionário não precisa só do sustento financeiro, mas agora nós temos tantos meios de nos comunicarmos com pessoas que estão trabalhando no campo missionário, que estão nos confins da terra. Nós podemos mandar uma mensagem, nós podemos orar, nós podemos enviar uma oferta, mas fazer com que essas pessoas saibam que nós estamos aqui, mas nós estamos orando por eles. Então, essa palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. A maior alegria de um missionário é saber que existem pessoas que acreditam no seu trabalho. E a maior alegria que eu tinha durante esses 6 anos que eu passei lá em missões era voltar para a minha igreja e ser bem recebida. Quando eu chegava, os jovens me convidavam para ir lanchar fora, só para saber, para me contar as histórias que eu tinha vivido. As pessoas que faziam programa de rádio me convidavam para contar testemunho. Eu me sentia valorizada. Eu pensava, puxa vida, eu peguei vermes naquela ilha, porque quando nós voltamos, nós tivemos que fazer uma desintoxicação, né? Passamos muito tempo, engordamos. Não emagrecemos, porque a farinha incha, né? Era só farinha sair, nós engordamos, voltamos.
nós passamos por tudo isso, mas a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo. Então, na verdade, é uma injeção de ânimo para o missionário, saber que existem pessoas que acreditam no seu trabalho. Então, que nós possamos ter esse entendimento, essa sensibilidade de estarmos apoiando os nossos missionários e quando eles chegarem na nossa igreja, nós podermos chegar até eles, né, conversar, dar aquele apoio, pegar endereço, pegar telefone, nós vamos entrar em contato. Não é só o financeiro. Na verdade, a oração, ela é mais preciosa que o financeiro, porque o missionário já venceu a questão de finanças. Ele vive pela fé. Então, ele sabe que se a igreja dele falhar com ele, Deus vai levantar outros mantenedores. Se aquela pessoa que se comprometeu com ele falhar, Deus vai levantar outro, porque ele não está fazendo o trabalho dele, é a obra do Senhor, e é o Senhor que vai zelar por ele ali no campo. Mas nós somos privilegiados, abençoados, bem-aventurados, quando nós fazemos parte dessa grande comissão, como o Mário falou aqui e sempre está falando. Então, que Deus abençoe. Agora eu vou judiar do meu esposo, vou dar o troco, como eu prometi. Ele sempre fala aqui das experiências que nós tivemos em Jocum, eu também falo, só que nós não temos vídeos para apresentar, porque não gravamos, não era tão fácil como hoje, era tudo mais difícil, mas nós temos muitas fotos. E hoje eu não preparei, mas domingo que vem, se o promotor de missões me permitir, que eu creio que ele vai permitir, eu vou fazer um mural bem lindo ali, ó, de missões. E como ele tem mais foto do que eu, ele vai estar mais em evidência. Então, nós vamos fazer um mural de missões. As missões que foram feitas lá no Amazonas, com o pastor e a sua esposa, né? Em datas diferentes, porque nós nos encontramos depois. Mas, domingo que vem, não deixem de olhar para aquela parede. Vai estar lá o pastor Daniel, no barco, tomando banho de barco e tudo mais, né? Fazendo farinha com os ribeirinhos. Então, é esse o troco. Muito obrigada pela oportunidade do testemunho. Que Deus abençoe a vida dos amados. Irmãos, 2 avisos antes de nós chamarmos a equipe do louvor para nós louvarmos o nome do Senhor. O primeiro é que no dia 13, sexta-feira 13, nós teremos o festival de sopas. Nós cristãos não temos superstição, mas nós podemos dizer para vocês garantir para vocês que se vocês provarem os 5 tipos de sopa que nós vamos servir, vocês não terão fome naquele dia. Então, venham, R$15 por pessoa, criança até 10 anos não paga. Então, venham. E o outro aviso é com relação ao encontro da família, que será no dia 30 e 31 de agosto, na cidade de Três Itilhas. Amanhã é o último dia para fazer inscrição. Então, se você quiser fazer inscrição, fale comigo. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Nosso momento de dízimos e ofertas. Os irmãos fiquem à vontade para consagrá-lo ao Senhor. Vamos colocar em pé, igreja. Se você trouxe teu dízimo e tua oferta, você pode estar consagrando no altar do Senhor. É o teu
mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra te dizer: sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. E a minha vida vai profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Poder experimentar mais do poder do Senhor, poder ir além em conhecer o nosso Deus, poder sentir o Senhor em nossas vidas a todo instante, poder recorrer a Ele quando a coisa não está fácil, poder fechar os nossos olhos e falar diretamente com o Pai. É isso que nós temos livre acesso a Ele, pela fé que nós temos em Jesus. Amém? Pela fé nós podemos ir além. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim.
pé diante de mim. Estou firmado em quem? Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Amém? Você está firmado em Cristo? Firme nas promessas do Senhor sempre, amém? Que nós possamos ser essa rocha inabalável de fé. Às vezes a gente precisa recorrer e dizer assim: Senhor, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua ajuda, eu preciso orar, fechar os meus olhos mesmo e falar: Deus, está na tua mão. E é nessa hora que o Senhor trabalha, quando a gente já não pode fazer mais nada. Quando a gente desliga o motor do barco e fala: agora eu vou ficar por tua conta. Reconheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, teu amor é o bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Se está
crianças estão convidadas para estar indo para suas salas. Só diminui um pouquinho o som, tá? Isso, tá um pouquinho alto. Aí daqui a pouco começa a dar microfonia. Os amigos de missões podem estar indo. Aí, ó. Turma grande, turma bonita, estão indo para lá. Queridos, hoje nós não temos cantina. Não, estamos acostumados já com a cantina. Hoje não teremos a cantina. Um último aviso apenas. Quinta-feira, o pastor está convidando todos os líderes, 7h30 aqui na igreja. Todos os líderes, 7h30 aqui na igreja na quinta-feira. Quando o pastor fala está convidando, carinhosamente o pastor está convocando todos para estarem aqui quinta-feira às 7h30 para nós estarmos vendo algumas coisas. Queridos, hoje vamos falar sobre a volta de Cristo e o juízo final. Pastor, o que esse negócio aí que vai falar? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao verso 15. Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao verso 15. Amém? Misericórdia. Os que estão tendo dificuldade, né, queridos? Vai lá no último livro da Bíblia e você já encontra. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, inferno, entregaram os mortos que nele haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Obrigado, querido. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Eu não sei se, querido, você já leu esse texto, ou se você já leu e você meditou nesse texto. Estava então preparando a mensagem para esta noite, e é missões. Começamos falando sobre missões, ouvimos um vídeo e vimos um vídeo sobre missões, ouvimos um testemunho sobre missões, e a palavra é de missões. Pastor, mas a volta de Cristo com missões, testemunho da volta, o juízo final com missões, qual é essa ligação que nós temos? A palavra de Deus nos mostra que missões, no final dos tempos, estão intimamente ligados, como nós podemos observar no sermão profético, que Jesus fala em Mateus, capítulo 24. Queridos, quando nós estamos falando em missões, nós estamos falando dos finais dos tempos. Quando nós anunciamos missões, quando nós realizamos missões, nós estamos anunciando a volta de Cristo. Nós estamos pregando a volta de Jesus, aquele que veio, que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que foi preparar um lugar para nós, mas que um dia voltará para buscar os seus escolhidos. E é por isso que nós fazemos missões. E quando falamos em missões, não tem como não estar intimamente ligado com a volta de Cristo e o seu juízo final. Volta um pouco agora,
dos livros e vá para Mateus, capítulo 24. E nós vamos começar pelo verso 14 e depois vamos estar retornando para o primeiro verso do capítulo 24 de Mateus. Essa semana estava passeando e vagando um pouco por alguns vídeos da internet e vendo alguns vídeos que falam sobre o juízo final, sobre os finais dos tempos, e talvez os queridos já viram muito desses vídeos. Já viram muitos que falam que o fim está próximo. Já viram falar muito sobre o anticristo. Ora, desde o início do cristianismo, já se fala sobre o anticristo. Alguns colocavam sobre Hitler, outros colocaram sobre todos aqueles que tentavam se levantar para acabar com o povo de Deus. Alguns trabalham que o anticristo já nasceu, ele já está entre nós. Quando falam entre nós, já está na face da terra. Alguns ainda falam que vai ainda vir. Alguns falam que o fim já está muito próximo. E nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas, queridos, no verso 14 do capítulo 24, vai nos falar dessa ligação da volta de Cristo, do juízo final com missões. No verso 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ora, quando este evangelho, esta mensagem que nós anunciamos, que nós lemos, que nós ouvimos, que nós testemunhamos, que nós falamos, for pregado a todas as nações, então se virá o fim, a volta de Cristo, o juízo final. Alguns pastores trabalham que Cristo ainda não voltou porque o cristão é preguiçoso. Pastor, como essa história que o cristão é preguiçoso? Verso 14 diz que quando este evangelho for pregado a todo mundo, virá-se o fim. Se ainda não foi pregado em todo o mundo, falta alguma coisa. Falta a igreja chegar a todas as nações e pregar o evangelho e anunciar as boas novas de salvação. Queridos, desde o início do cristianismo, quando Cristo veio e começou a igreja, e assim podemos dizer ali com os discípulos, ele já anunciava a sua morte, sua ressurreição, e já anunciava o fim dos tempos. Desde aquele tempo, já se espera a volta de Cristo. Desde aquele tempo, já se anuncia que o fim está próximo. Passou-se 2000 anos, desde a morte e ressurreição de Jesus. E nós ainda anunciamos que o fim está próximo. Queridos, mas se a nossa geração for a última geração, se a nossa geração for a última geração, se você assistir muitos vídeos, se você procurar, muitos teólogos, pastores, anunciam e clamam e anunciam falando que esta geração é a última geração. Eu não sei, não posso afirmar. A Bíblia não me dá versículos me especificando a vinda agora do Senhor, pois o próprio Senhor diz que somente a Deus, só Deus sabia disso, quando Ele estava na terra. Hoje Ele já sabe. Mas, queridos, se a nossa geração for a última, se os nossos dias são os últimos dias, se amanhã, se semana que vem, se o ano que vem é o ano da volta de Cristo, do juízo final. Queridos, se a partir de amanhã começa aquilo que Apocalipse fala, a grande tribulação.
E eu não sei, querido, se você estudou um pouco de Apocalipse, se você estudou um pouco das teorias que tem dentro desse livro, o livro das revelações, mas quero falar rapidamente de uma delas, que fala sobre a tribulação. Apocalipse fala que chegará um tempo em que haverá tribulação nessa terra, aonde o anticristo vai reinar. E há um consenso entre teólogos desse período de 7 anos, 3 anos e meio de paz, onde o anticristo estará levantado sobre todas as nações, e onde estará enganando a muitos, estará sendo levado para muitos como o Messias. Muitos estarão adorando, muitos estarão com ele, será um personagem que trará paz. Depois desses 3 anos e meio de paz, virá 3 anos e meio de guerra. E esse período, a Bíblia e Apocalipse trabalha como tribulação. 3 correntes para isso. Pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que os santos do Senhor Jesus, salvos e remidos pelo sangue, quando esse período começar, serão arrebatados. Tribulacionistas, aqueles que acreditam que os santos verão os primeiros anos, e quando começar a perseguição, esses serão levados para os céus. E os pós-tribulacionistas, que creem que o cristão passará por todo o período de paz e pelo período de perseguição, só depois serão levados e arrebatados. 3 correntes, queridos. E se a grande tribulação começa amanhã? E se quando Cristo começar a olhar, e quando a tribulação começar, nós não vamos no início, e nem vamos no meio, vamos só depois de todas essas coisas? Você estaria preparado para isso? Você estaria preparado para passar pelas perseguições? Você estaria preparado para colocar-se diante de homens e mulheres que vão confrontar a sua fé? E porque você ama o Senhor Jesus, você vai ser preso. E porque você ama o Senhor Jesus, você vai ser morto. Vários vídeos e várias informações são vinculadas pela internet. Algumas verdades, outras não. Mas, queridos, nós podemos ter certeza de algumas informações. Cristãos estão morrendo em países onde o cristianismo é proibido. Homens e mulheres, por aceitarem a Cristo, estão sendo mortos. Estão pagando com a sua vida o amor a Jesus. Queridos, se a volta de Cristo começar, o processo iniciar com a grande tribulação amanhã, como você está? Como você se apresenta diante do Senhor? Missões está intimamente ligado com a volta de Cristo e com o juízo final. A Bíblia vai falar que todos chegarão diante do Senhor, e nós lemos o texto de Apocalipse. E já pensou, querido, você lá diante do Senhor, vendo os seus vizinhos sendo julgados, vendo os seus parentes sendo julgados, e não apenas julgados, mas condenados. E você ali, se naquele dia eu tivesse falado do amor de Jesus, se naquele dia eu tivesse anunciado as boas novas de salvação, não há mais possibilidade. Naquele momento, os que são salvos são, e os que não estão separados para o lago, fogo, para o inferno, que é a segunda morte. Queridos, enquanto há oportunidade, nós precisamos anunciar. Enquanto há oportunidade, precisamos anunciar, porque o fim se aproxima. Foi falado de manhã, o Eliseu falou um pouco sobre isso. Para muitos o fim foi hoje, porque morreu. Para muitos o fim será amanhã, porque amanhã vai morrer. Mas, querido, o nosso fim é próximo. A nossa geração tem um fim próximo, ou pela volta de Cristo, ou pela nossa idade.
E o que estamos fazendo? Estamos já anunciando. Capítulo 24 de Mateus, verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para que lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dizei-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e seguirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, quando olhamos para um texto desse, nós começamos a ver que é o princípio das dores. O período para que tudo isso chegue ao fim, não sei, queridos, eu não sei. Pode ser um dia, 10 anos, 100 anos, pode ser. Mas a Bíblia fala pelos seus relatos que nós estamos caminhando cada vez mais para o fim, para a volta de Cristo, para o dia do juízo final. Verso 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, em todas as gentes, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê se entenda. Então o que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e que estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e dos que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados naqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis o Cristo, está aqui ou ali, não dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Queridos, o capítulo 24, ele vai se completar com o livro de Apocalipse, aonde vai anunciar as revelações dos finais dos dias, aonde Cristo já começa com os discípulos a anunciar: se preparem, se preparem. Creio, queridos, que mais do que em outras gerações, é um período para que a igreja venha se preparar. É um período para que a igreja comece a se preparar. Porque a Bíblia fala que temos que estar preparados. Pastor, mas a perseguição ainda não iniciou e não começou. Será? Quarta-feira nós falamos sobre algumas coisas que estão acontecendo no nosso país. Talvez ainda a perseguição como nós imaginamos, e normalmente nós pensamos, ela não chegou ainda. Mas já começou uma perseguição sobre os valores cristãos em nossa nação. Valores que norteiam a nossa vida, onde nós pautamos pela palavra de Deus, já começam a ser feridas por leis. Isto é perseguição.
quando a lei tenta impor sobre aquilo que nós cremos, quando a lei ela começa a ferir os princípios do cristianismo, isso é uma forma de perseguição. Não é aquela perseguição que nós imaginamos e que nós pensamos que vai acontecer, mas ela começa de uma forma muito sutil. Ela começa mexendo nas estruturas familiares, nas estruturas rudimentares de princípios e valores. Se continuarmos verso 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, terras se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventres, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, essa parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próxima às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Queridos, a palavra do Senhor não vai passar. E a palavra de Deus fala: preparai-vos, preparai-vos. Queridos, a igreja ela existe por uma única razão: levar a mensagem de Cristo. A igreja, na sua essência, a sua razão de existência é levar o evangelho do Senhor Jesus a todas as nações, sejam mundiais, nacionais, estaduais ou regionais, porque o fim está próximo. A volta de Cristo se aproxima. Cada dia que passa, estamos mais próximos da volta do Senhor Jesus. E o que temos feito? Como estamos nos posicionando frente a tudo isso? Como eu e você estamos nos preparando para esta volta? Queridos, como eu disse, eu não sei se vai acontecer e vou passar o período de tribulação aqui ou não. Mas o que a Bíblia me fala é que eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. E nessa preparação eu preciso anunciar. Eu preciso pregar a palavra do Senhor até a sua volta. Quando falamos em missões, queridos, quando anunciamos missões, estamos anunciando a volta de Cristo. Estamos anunciando que um dia virá o juízo sobre todos, grandes e pequenos, pobres e ricos, homens e mulheres. E todos aqueles que não tiveram um encontro com o Senhor Jesus sofrerão o dano da segunda morte, que é o inferno, como diz em Apocalipse, preparado para Lúcifer e para os seus demônios. E meus irmãos, Deus nos chamou e nos levantou como igreja para anunciar as boas novas de salvação, anunciar que a volta de Cristo está próxima, anunciar que o juízo de Deus, ele está chegando, como a mensagem de João Batista está próximo. Ele anunciava a vinda do Cristo, que naquele dia chegou. Hoje nós precisamos anunciar mais uma vez: voz que clama no deserto, voz que clama na cidade de União da Vitória, voz que clama na cidade de Porto União, voz que clama no estado do Paraná e no Brasil. Anunciai as boas novas de salvação, porque o fim se aproxima. Queridos, essa é uma mensagem. Estava conversando com o Mário pela
pela manhã e disse: Mário, hoje eu vou falar um pouquinho de um tema que normalmente eu não falo. E normalmente esse não é um tema muito difundido nas igrejas, porque não é um tema muito agradável de se escutar. Não é um tema que, olha, como eu gosto de ouvir isso. Mas, querido, de um lado, nós temos que arder em nosso coração isso. Porque a Bíblia fala que quando esse dia chegar, quando nós formos arrebatados, quando o nosso dia chegar de estar com o Pai, para nós que seremos então salvos pelo Senhor, porque nós entregamos nossos corações, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, porque toda lágrima cessará, toda lágrima será enxugada. Mas enquanto isso não chegar, enquanto esse tempo não chegar, veremos guerra, veremos falsos profetas se levantarem, veremos terremotos, veremos destruição, veremos a violência sobre violência, veremos a calamidade que estamos vendo nos nossos dias, e ainda veremos mais, porque os textos que falam sobre isso, diz que o final de tudo, os povos serão tanto como Sodoma e Gomorra. Imagine, aquelas duas cidades foram condenadas pelo baixo padrão de moral, pela sua vida de promiscuidade e de pecado. Mas no final de tudo, a nação, as pessoas chegarão a um ponto mais baixo. Queridos, quando nós começamos a olhar para todas essas coisas, nós só temos que ter um único pensamento: o fim está próximo. Pastor, o senhor está falando tudo isso para me assustar. O senhor está falando tudo isso para que eu tenha medo. O senhor está falando tudo isso para que eu me comova e eu mude algumas coisas na minha vida. Querido, você acertou. Porque, querido, nós precisamos mudar. Chegou o tempo de nós, que nós vivemos, não é o tempo mais de brincar, de sermos igreja. Não é o tempo mais para ficarmos, sabe, aquelas coisas que às vezes acontecem entre irmãos. Ah, não gostei do que meu irmão fez. Querido, preste atenção, o fim está próximo. Preste atenção. Eu não vou com a cara do meu irmão. Querido, preste atenção, está acabando. E se os dois forem salvos, você vai viver do lado dele por resto da sua eternidade. Às vezes nós perdemos tempo com tantas coisinhas, e gastamos tanto tempo com coisas tão sem importância, e esquecemos daquilo que é o principal da igreja: unidos, juntos, proclamarmos a salvação em Cristo Jesus, levando a palavra, anunciando que o fim está próximo, Cristo está voltando. Abra o teu coração, abra a tua vida, deixe Cristo entrar, deixe Cristo reinar sobre a sua vida, para que naquele dia, quando o livro da vida for aberto, o seu nome possa estar escrito lá, para que você possa escutar as palavras: entre no gozo do meu Pai. Essas são as palavras que os escolhidos, essas são as palavras que aqueles aceitaram, essas são as palavras que aqueles que um dia se dobraram diante do Senhor e reconheceram Cristo como Senhor e Salvador vão ouvir. Para todos os demais: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. E para todos os demais, queridos, podem ser nossos vizinhos, podem ser membros de nossas famílias,
podem ser pessoas onde estudamos, onde trabalhamos. Podem ser pessoas que não conhecemos e podem ser pessoas muito próximas a nós. A volta de Cristo está próxima. O seu juízo está próximo. Se preparem para fazer parte do exército de Deus, para anunciar, para levar salvação a todos quantos estiverem com seus corações abertos para receber a mensagem de Deus. Feche os seus olhos. Eu sei, querido, que disse, não é uma palavra que nós gostamos muito de ouvir, mas é a palavra de Deus. Preparem, pois o fim está próximo. Como você tem andado e se preparado, querido? Como você tem andado e se preparado? E se amanhã chegar o fim? A Bíblia fala que estarão 2 trabalhando e um será levado. A Bíblia fala que 2 estarão no campo e um será levado. 2 estão na cama e um será levado. Querido, eu quero ser aquele que vai ser levado. Eu quero ser aquele que o Senhor vai encontrar pronto e preparado. Mas enquanto esse dia não chegar, eu quero ser aquele que, por meio da ação do Espírito Santo, possa ser canal de bênção para a vida de pessoas. Enquanto esse juízo final não chegar, enquanto a volta de Cristo não chegar, eu quero ser aquele com o qual Deus possa olhar e possa enxergar um cooperador na sua obra. Cooperador de anunciar as boas novas do Evangelho para a salvação de tantos quantos crerem no nome de Jesus. Esta é a minha oração. E se é a tua oração também, querido, coloque-se diante do Senhor. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai, tudo que preciso está em ti.
eu sou é para ti. Eu vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só pra ti. Somos pecadores, carecemos da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, reconhecemos que somos falhos e que muitas vezes não estamos cumprindo a missão de levar o Evangelho a toda criatura e a toda nação. Por isso, Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E Pai, que possamos nos comprometer com o Senhor de pregar esse Evangelho até o dia da volta de Cristo, o dia do juízo final. Pai, nós não sabemos se será amanhã, se será daqui 10 anos. Mas o que precisamos saber, Pai, é que temos que nos preparar, anunciando a tua palavra e vivendo cada dia de acordo com a tua palavra. Por isso pedimos ao Pai que o Senhor nos instrua a viver de acordo com o teu querer, de acordo, Pai, com a tua palavra. Que não venhamos a perder tempo nem oportunidade de ser um missionário aonde nós estamos, em nossa casa, em nosso serviço, na escola, onde passarmos, e que um número maior de pessoas possa te aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, que possa viver a eternidade ao lado do Pai, nosso Pai. Que o Senhor possa nos instruir a ser uma igreja madura, a crescermos em graça e misericórdia, no conhecimento da Tua Palavra, vivendo a Tua vontade. Meu querido, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando, só um último aviso às mulheres. Amanhã era ser na casa da Hilda, vai ser na igreja. Então, tinham sido marcados para ir lá, fica aqui na igreja mesmo. Então, mulheres, venham participar aqui. Olha para o teu irmão, olha para ele, bem nos fundos dos olhos, diga assim: a volta está próxima.
Se prepare. Querido, que você tenha uma semana abençoada, no nome do Senhor Jesus. Dê um abraço ao seu irmão. Deseja a ele uma semana abençoada.